Olá, professora. Aqui é o Renan Matheus Massa, eu aluno de Tecnologia da Informação e Comunicação. Estou aqui para fazer o vídeo que você pediu do inventário de competências digitais, que eu logo mais vou postar no YouTube e vou enviar o link para você, como você pediu. Então, começando. Área 1, Literacia de Informação e Dados. A primeira competência seria navegação, procura e filtragem de dados, informação e conteúdo digital. Eu coloquei, com base naquela tabela do PDF traduzido que você mostrou, uma proficiência 4, que eu sou capaz de ilustrar minhas necessidades de informação, descrever como aceder a esses dados, organizar estratégias pessoais de pesquisa, que aí eu identifiquei uma ordem crescente de especificação para pesquisa em diferentes motores de busca, por exemplo, Wikipédia, Google Acadêmico, vários canais do YouTube que têm uma boa credibilidade, o repositório da URGS, essas coisas assim, que eu vou procurando em ordem crescente de complexidade ou especificação. E aí eu já conheço bastante vários desses sites, por isso eu vou colocar um 4. A avaliação de dados e informação em conteúdo digital, no caso, a melhor avaliação que eu tinha, que eu faço é das fontes, né? Que eu procuro sempre as que eu acho com mais credibilidade, que são os canais do YouTube que são os maiores lá, por exemplo, mais oficiais, né? Dá para dizer assim. Além disso, eu tento comparar as versões entre os websites para ver se eles todos concordam, daí essa é a avaliação que eu faço. Depois, gestão de dados e informação digital. Pedia lá manipular dados, informação e conteúdo para mais fácil organização, armazenamento e recuperação e realizar a organização e processamento num ambiente estruturado, né? Daí, por exemplo, fazer várias pastas no computador dos dados que eu faço. E eu coloquei como exemplo que eu posso mudar formatos de diferentes arquivos da maneira que me convém por ferramentas online, realizar compactação, descompactação, edição e auxiliar meus familiares e amigos. Eu faço isso muito ah, na empresa que eu trabalho com meu pai e minha mãe, que aí eu faço várias partes da publicidade, com edição de vídeo e tal, que aí eu tenho um pouquinho de experiência com isso. A comunicação e elaboração, que me ajudou muito no caso, o que me ajudou muito foi principalmente o trabalho que a gente fez, aqueles trabalhos em dupla lá, não só no seu curso, nos outros também. Interação através de tecnologias digitais. Selecionar uma variedade de tecnologias digitais para interagir, selecionar uma variedade de meios de comunicação para um determinado contexto, eu coloquei 4. Que aí, acho que todo mundo conhece, né? WhatsApp, Facebook, e-mail. E aí também eu conheci junto no ERI o Google Meet e o Miro, que são muito legais para interação, já que eles fazem em tempo real, né? Daí partilha através de tecnologias digitais, é mais aquele básico mesmo, na maioria do WhatsApp, que eu uso o WhatsApp Web para transferir do PC para o celular e vice-versa. Daí tem o Gmail e o Drive, né? Que todo mundo usa até para enviar alguns trabalhos, alguns professores pedem. E parte de atribuir autoria, eu estou aprendendo em metodologia da ciência. 2.3 Envolvimento da cidadania através de tecnologias digitais. Daí selecionar os serviços digitais bem definidos e rotineiros para participar na sociedade e indicar as tecnologias que eu usaria, por exemplo, cadastro digital em aplicativos de instituições como bancos, que eu tenho que ter, né, para manejar contas, e alguns serviços públicos como carteira de identidade, de título de eleitor, carteira de trabalho, etc. Daí eu coloquei como 3. A colaboração através de tecnologias digitais pega bastante daquela primeira competência dessa área, então eu coloquei como 4, que é aquela do Miro, do Meet, e a gente fez uma pasta compartilhada do Google Drive em um trabalho de ecologia, então essa parte aí ajudou bastante a conseguir uma certa prática nessa parte aí. Netiqueta, eu não conhecia esse termo ainda, eu fui pesquisar. Daí aplicar diferentes normas de comportamento e de comunicação em ambientes digitais adaptadas a uma audiência. Daí
várias vezes eu tentei adequar isso. O mais próximo que eu cheguei foi e-mails que eu tenho que mandar, com linguagem formal, português e tal. De vez em quando que eu tenho que mandar para os professores ou até para algum pessoal do trabalho. E daí também pensei em comentários do YouTube, que eu gosto de fazer de vez em quando, eu sei fazer. Eu às vezes leio comentários em inglês também, eu aprendi um pouquinho do jeito que eles falam informalmente, né? Tem todas aquelas manhas de linguagem para saber exatamente o que tu fala, se tu tá sendo sarcástico, essas coisas assim, eu acho que é isso que fala, né? Gestão de identidade digital, eu também não conhecia esses termos aí, então eu procurei o que significaria, eu notei, eu pesquisei e deu que eram basicamente dados, informações que poderiam ser traçadas de volta para a pessoa que, que, que está relacionada a isso no mundo real, né? Daí eu coloquei como três, porque eu não entendo muita coisa disso, né? Eu conheço o funcionamento do como funciona o usuário, senha, coordenadas que às vezes aparece, endereço IP, essas coisas assim, não muito mais que isso. Criação de conteúdo digital, eu coloquei como 5 nessa primeira, que é o desenvolvimento, que é aí aplicar formas de criar e editar conteúdo em diferentes formatos e de exprimir através da criação de meios digitais. Como eu disse, naquela parte da publicidade pega bastante disso, que eu tenho que fazer às vezes edição de imagem ou edição de uns vídeos ou fazer um vídeo do zero com fotos, com áudios e tal. E também tem um aplicativo que para postar memes que de vez em quando eu faço assim quando sobra um tempo, quando eu tenho uma ideia. Daí de vez em quando eu faço como hobby, no caso. A integração e reelaboração do conteúdo digital eu achei que fosse basicamente a mesma coisa do anterior, daí eu também coloquei como 5, que é o que eu faço no 1 é basicamente isso, né? Integração e reelaboração de conteúdo digital, que é edição de imagens que já estão na internet ou que foi tirado, que é aí que eu coloquei um mesmo exemplo de antes, né? Direitos de autor de licença, indicar regras bem definidas e rotineiras de direitos de autor de licenças que se aplicam a dados e informações de conteúdo digital. Coloquei como 3, baseado no que está escrito lá na tabelinha. Daí eu botei no exemplo que eu estudei nas últimas semanas da NBR 623, em metodologia da ciência, com a professora Silvia, né? Que aí tratava da referenciação autoral, mas eu não vejo como isso funcionaria, por exemplo, na edição de vídeo, assim. Fora o que é mais básico, né? Por exemplo, botar uma música por muito tempo que nós não tenhamos direitos autorais, daí. Mas fora isso, eu acho que não tem mais nada. Mas também, se tiver, não saberia. Daí, programação, eu não tenho nenhuma experiência. Daí eu só pude colocar um, né? Eu sei um pouquinho da teoria, mas eu nunca tentei programar, nunca estudei programação. Então, eu tive que colocar um assim, que eu realmente não sei nada. Segurança digital, proteção de dispositivos, eu coloquei como 3, que eu consigo indicar formas de como proteger os dispositivos, né? Por exemplo, aceitar cookies de sites que não visito frequentemente, porque eu tinha visto em um vídeo que as propagandas que aparecem podem te entregar cookies, que são esses textos que ficam com a gente guardados, e eles podem ver exatamente o que a gente faz, por isso quando eu descobri isso eu já parei de aceitar isso aí quando precisava, né? E por exemplo, tem o Avast Secure Browser que eu tenho aqui quando eu preciso de alguma coisa que eu não achei nos normais assim. Aí eu procuro nos lugares mais. Nos sites que tem menos credibilidade assim, né? Por isso eu diria isso, mas também o Avast normal, né? Que eu tenho, que eu geralmente faço escaneamento, né? Mas não muito mais que isso. Proteção de dados pessoais e privacidade. Daí eu coloquei como selecionar formas simples de proteger meus dados digitais e privacidade em ambientes digitais. Daí, exemplos eu coloquei. Em comunidades abertas, procuro não dar nenhuma informação pessoal em minha atividade e mantenho senhas fortes em minhas contas, né? Que aí, isso é bem simples, eu não...
não tenho muito o que falar, na verdade, né? Pela tabela ali eu me dei um 2, então eu acho que tem muita coisa que eu não conheço nessa parte. Então eu tenho que seguir estudando isso daí. Próximo, competência 4.3, proteção da saúde e do bem-estar. Sou capaz de explicar formas bem definidas e rotineiras como evitar riscos para a saúde. Daí seria mais aquela parte psicológica, né? De quando tu lê um texto ou vê um vídeo muito, uma opinião muito exaltada ou de um vídeo muito pesado, assim. Que eu já procuro não acessar também, né? E quando tenho que procurar alguma notícia, eu procuro naquelas comunidades grandes, já que eles têm que ser imparciais por definição. É isso aí, mais ou menos, eu botei um 3 ali em cima. A proteção do meio ambiente eu botei 2 porque eu nunca tinha pensado, na verdade, nos impactos ambientais das tecnologias digitais. Eu conhecia alguma coisa, tipo produção de lixo eletrônico, né, que tem aquele depósito grande na África que eu já tinha estudado, né, a pegada de carbono da produção de eletrônicos, que às vezes é bem grande para os itens high-tech. E eu tinha visto que os produtos mais potentes, eles têm que usar aqueles metais raros que a mineração deles ocupa muito espaço e machuca muito o meio ambiente, mas mais do que isso eu não sabia mesmo. Daí, resolução de problemas. Na primeira, resolução de problemas técnicos eu coloquei como 3, que eu tenho aquela experiênciazinha de quando eu vejo eu sei o que que é, mais ou menos, só pelo tempo que eu uso computador, mas nada assim muito técnico, né? Eu coloquei, por exemplo, quando dá algum problema na impressora ou no dispositivo de áudio ou no mesmo outras peças de hardware que não estão bem colocadas ou que tem alguma configuração errada, esses tipos de coisa, mas algo mais técnico eu realmente não sei, eu coloquei um 3. Identificação da necessidade de respostas tecnológicas. Daí eu coloquei na proficiência 3 e o exemplo, formatação e configuração de dispositivos e arquivos eletrônicos da maneira que mais convém, principalmente arquivos Word e alguns programas de uso profissional. Que aí dá para ver qual software a gente precisa para consertar as coisas e tal, ou para editar do jeito melhor, ou as próprias configurações dos programas que eu uso, esse tipo de coisa. Daí, por isso coloquei um 3. 5.3, utilização criativa das tecnologias digitais. Daí eu coloquei como 4, que eu tenho um pouquinho já de experiência. Não sei se por eficiência e experiência seria a mesma coisa, mas eu estou indo mais pela minha experiência também, fora, claro, o que tem na tabelinha. Exemplos, eu coloquei um pouquinho de experiência de um curso que eu fiz em 2019 no Instituto Mix, de profissional digital, que aí tinha coisa de Excel, de PowerPoint, sobre a internet em si, que eu tirei bastante proveito, e também com o aplicativo que você pediu, que aí eu tive que ser mais criativo e isso me ajuda bastante, às vezes. Porque eu procuro não me aventurar muito nisso, mas é muito bom também sair da zona de conforto às vezes. E a identificação de lacunas na competência digital, eu sou da opinião que é muito mais fácil saber o que tu não sabe, quanto mais você sabe, já que eu sei muito pouco, eu não sei quanto me falta saber. Dá para entender. Aí coloquei como 3 de acordo com a tabela lá, mas possuo pouco conhecimento geral no campo da informática, por isso não sei muitas coisas que me faltam, mas posso afirmar que ainda preciso trabalhar mais assuntos como design e programação, que, como eu disse antes, sei muito pouco sobre e também procurei me informar muito pouco durante a minha vida. Pontos fortes, eu tenho um campo amplo de oportunidades para pôr em prática as coisas que eu aprendo, que são aqui na faculdade e lá na minha empresa. O curso me incentivou bastante a melhorar minhas habilidades e desenvolver minhas potencialidades. E fora um pouquinho de prática que eu tenho, esses são os meus pontos fortes, né? Pontos a melhorar, pontos fracos, né? Como eu disse, programação e design gráfico, eu não sei nada. A parte da segurança digital e ambiental, que eu também tinha pouca, e Photoshop eu não sei mexer. Eu sei alguns editores de imagem de aplicativo, mas o Photoshop, que é o grande, também não. Considerações finais. Minhas competências digitais foram positivamente complementadas com este primeiro semestre de introdução à tecnologia da informação e comunicação, e com conhecimentos serão mais requisitados no mercado de trabalho. Acredito estar no caminho certo com os estudos de TICS.
mas ainda há muito pela frente. Essas são as considerações finais. Professora, muito obrigado e até a próxima aula.